Meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo 42. Vamos fazer a leitura deste salmo. Será o texto que nós usaremos para a transmissão da mensagem do Senhor. Salmo 42. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido os irmãos para que façamos mais uma oração. Senhor Deus, Tu estás conosco, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Isso, sem dúvida nenhuma, anima o nosso coração. Estarmos aqui hoje, ó Deus, é uma prova cabal da Tua misericórdia, do Teu cuidado e da maneira como o Senhor trata e preserva o Teu povo. Muito obrigado, Deus, por este culto que nós podemos prestar a Ti. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado, Deus, pela possibilidade de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque esse é um momento de confissão, esse é um momento de gratidão, esse é um momento, ó Deus, em que nós podemos pensar nos Teus atos de uma forma mais profunda, perceber a Tua providência, a Tua presença, a Tua soberania. Obrigado porque o Senhor fala conosco, porque temos a certeza de que o Senhor não nos desampara. Obrigado, Deus, porque os nossos corações se enchem das maravilhas do conhecimento da Tua palavra. E nós podemos então, ó Deus, celebrar com alegria o fato de estarmos juntos mais uma vez para bendizer o Senhor. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor continue assistindo às nossas famílias. Que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades. Porque sabemos, ó Deus, que tudo o que nos acontece de bom vem de Ti. As Tuas bênçãos repousam sobre nós. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, ó Deus. Fala conosco agora. Ajuda-nos. Estende-nos a mão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual tem sido a nossa atitude diante do isolamento? Qual tem sido o nosso sentimento diante do isolamento? Quais têm sido as nossas dúvidas diante do isolamento? Quais têm sido as nossas atitudes, o nosso comportamento? Como tem estado a nossa fé diante das provações, diante das dificuldades, diante da impossibilidade de nos reunirmos com mais frequência presencialmente para cultuarmos a Deus?
Essas são perguntas muito importantes, meus irmãos, porque elas servem para nós analisarmos o estado, a condição da nossa própria comunhão com Deus. Porque é verdade que nós estamos enfrentando um momento em que precisamos suspender algumas ou a maioria das nossas atividades, mas a nossa comunhão com Deus não foi suspensa. E não pode ser, nessas horas, enfraquecida. Mesmo porque a nossa comunhão com Deus foi algo que Cristo conquistou com o sangue que Ele derramou na cruz. A nossa comunhão com Deus é inquebrável. A nossa aliança, a aliança de Deus conosco é uma aliança perpétua, eterna. Ela teve início aqui na história, mas ela vai se estender pela eternidade. Portanto, a maneira como nós cuidamos do nosso coração, a forma como nós lidamos com as adversidades cotidianas, a forma como nós entendemos a igreja, o que a igreja é, afinal de contas, e por que nós cremos, e o que é que seria capaz de abalar a nossa fé, se é que algo poderia ser capaz de abalar a nossa fé. Essas análises, essas reflexões são fundamentais para nós. Deixaríamos nós de sermos crentes pelo fato de não termos os nossos cultos como outrora? Estaremos nós dispostos a superar esses obstáculos temporários? E manteremos nós o nosso coração firmes quando estivermos plenamente com todas as nossas reuniões e encontros restabelecidos? Quais são as dúvidas que passam pela nossa cabeça nessas horas? O salmista tinha algumas. Vocês perceberam as perguntas que ele faz? Por quê? Quando? Por que estás abatida, minha alma? Quando é que eu estarei de novo com o povo de Deus? Ele está cheio de perguntas e ele tem poucas respostas para essas perguntas. Nós entendemos que os salmos, eles são escritos até no momento posterior à situação vivida. Mas ele está aqui refletindo um momento de instabilidade em que ele ficava pensando: o que será de mim? O que será do futuro? O que será do povo de Deus? Não se sabe exatamente quando esse salmo foi escrito. Alguns dizem que é possível que esse salmo tenha sido escrito no período do exílio, ou pelo menos que ele reflita a realidade do exílio. É um salmo escrito pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré, eles eram levitas e eles tinham responsabilidades no templo do Senhor. Então, por alguma razão, eles não podiam estar no templo, eles não podiam estar no santuário, eles não podiam coordenar as ações de adoração, de culto. Eles não poderiam fazer o seu trabalho cristão, por assim dizer. Embora o termo cristão eu use por analogia. Mas observem, e é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Observem como o salmista pensa. Observem o anelo, o desejo que está no coração dele. É isto que é destacável aqui, irmãos. As adversidades da vida são coisas que aparecem, são coisas que nos surpreendem, são coisas que nós temos que enfrentar. A questão é como nós vamos enfrentar as adversidades. E então, nós podemos perceber, o salmista passava por um estágio turbulento na sua vida. Muitos problemas a enfrentar, muitas perguntas com poucas respostas. Você pode estar fazendo algumas perguntas no seu coração hoje. Algumas pessoas ao longo desse período da quarentena faziam algumas perguntas para mim. E nós não podemos ou não sabemos responder às questões que são colocadas por vezes. Quando é que nós vamos voltar afinal? De que forma vai ser? Não é?
Pastor, e se o pessoal enfraquecer na fé? E se os irmãos esfriarem? Eu não sei o que é que vai acontecer com cada um dos irmãos. Mas o que nós podemos fazer, irmãos, e estamos fazendo, é todo o esforço, usando os meios necessários que são possíveis para oferecer aos irmãos uma dinâmica de vida e de fé que seja condizente, compatível com aquilo que nós queremos que é saudável para nós. Mas o envolvimento pessoal de cada um de vocês, de cada um de nós com Deus, é o que vai realmente fazer diferença. É o compromisso de entender que eu sou um servo do Senhor, que na minha família Deus é cultuado, e que isso é parte de uma decisão pessoal e de uma determinação própria, que é infundida no nosso coração pelo próprio Espírito de Deus, que nos chama a responsabilidade de cultivarmos vida com Ele. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, esse é um salmo belíssimo, emocionante. Ele emociona se nós o lermos da maneira certa, como nós nos emocionamos aqui no início dos nossos trabalhos. Porque ele traz um anseio profundo de alma em buscar intensamente o auxílio do Senhor. Vejam como esse salmo aqui retrata um desejo nobre e profundo da presença de Deus. O salmista já começa dizendo: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A alma dele deseja a presença do Senhor. Ele se compara com uma corça, um animal que corre velozmente para as torrentes de água. E é talvez uma cena que o próprio salmista já tenha presenciado outras vezes. Ele se inspira naquele exemplo da natureza. E ele diz: Senhor, como a corça suspira e corre para as águas, assim a minha alma deseja, implora e corre para ti. O salmista está distante, mas ele certamente não vai perder a oportunidade, quando a oportunidade surgir, de cultuar a Deus com seus irmãos. Porque vida com Deus ele tinha, isso é muito claro. Meus irmãos, essas palavras não poderiam ter sido escritas por alguém que não tivesse conhecimento de Deus e relacionamento com Deus. E esse é o ponto interessante, meus irmãos. Um correto conhecimento de Deus nos leva a um correto relacionamento com Ele. O que é demonstrado aqui não é simplesmente um conhecimento superficial. Não é um conhecimento mecânico das Escrituras. Isso aqui é a evidência de uma vida que é consagrada. É a manifestação de um sentimento autêntico que está no coração do salmista, mas está no coração de todos aqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus de verdade tem prazer. Tem prazer em servir a Deus. Tem prazer em estar nos átrios de Deus. Tem prazer e tem alegria em proclamar o seu reino, a sua glória. Quem ama a Deus verdadeiramente testifica daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem feito. Não desiste em meio às dificuldades, mas se mantém firmes na certeza de que o Senhor é muito maior do que os nossos problemas. O Senhor Jesus Cristo é muito maior do que a pandemia. O nosso Deus soberano ainda governa. Ele está assentado no alto e sublime trono. Nada o tira de lá. Nada abala a condução da história por meio dele. Os países, as nações se abalam. O Senhor não se abala. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Aqueles que conhecem a Deus, então, são por Ele fortalecidos, vivificados, encorajados, exortados, usados. Eu tenho certeza que os irmãos tiveram experiência disso nesse período, não é?
Do quanto que Deus nos fortaleceu, do quanto que Ele cuidou de nós, do quanto que Ele nos usou de uma forma imprevisível, talvez. Nós sabemos em nosso coração que Deus trata os seus filhos de uma maneira especial, pactual, e nos auxilia em nossas fraquezas e imperfeições. Os que amam a Deus são homens e mulheres de oração. Se tem uma coisa que não pode ter faltado nesse período de quarentena é oração. Se tem uma coisa que nós procuramos estimular é oração. É culto doméstico. É vida com Deus. É vida consagrada. Mesmo porque, irmãos, até mesmo quando a igreja está funcionando de uma forma regular, muitos de vocês, por questões circunstanciais, pessoais, só podem comparecer na igreja uma vez na semana. Então eu quero saber se a nossa vida com Deus é uma vez na semana só. Ou se nos dias úteis, de segunda a sábado, quando nós estamos ali envolvidos com tantos serviços, com tantas atividades, se nós não temos momentos para fazer as nossas devocionais, para fazer as nossas orações, para reunir os nossos familiares. A crise do momento forçou isso. E testou cada um de nós. A qualidade da vida com Deus. As responsabilidades estão sendo assumidas ou estão sendo negligenciadas. A igreja é uma fonte de bênção maravilhosa. Mas se ficarmos impedidos por alguma razão, por alguma perseguição, por qualquer coisa que aconteça, que seja imprevisível, inimaginável, como foi, como é o caso do coronavírus do momento, o que vai acontecer com nossa fé? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com nossa vida com Deus? Vai acabar? Meus irmãos, é interessante porque eu dou graças a Deus pelo exemplo, pelo testemunho que vocês têm dado ao longo dessa quarentena. Eu vou falar disso depois em outros momentos, e não apenas hoje, mas eu vou dar outros exemplos. Os irmãos têm sido bênção uns para com os outros, os irmãos têm sido bênção para com o meu próprio ministério. Nós reconhecemos isso. Mas eu vi alguns exemplos ao longo dessa quarentena também, de pessoas, não necessariamente da nossa igreja, mas eu me relaciono com outros ministros, pastores, conselhos e tudo mais. Mas da parte de alguns, havia um tipo de anseio, um tipo de... que não era exatamente o anseio do salmista. Mas era um tipo de perturbação na alma, como se a igreja vai se acabar, o mundo vai acabar. Nós vamos deixar de servir a Deus e vamos deixar de ser crentes. Ora, vejam, é normal que nós desejemos o santuário. Se somos crentes, todos nós vamos ter o nosso coração desejoso dessas coisas. É óbvio que sim. Mas para mim, o desespero que alguns meio que revelaram de forma atabalhoada, repito, não exatamente na nossa igreja, estou me referindo a outras coisas que nós soubemos, esse desespero de voltar, de qualquer maneira, atropelando os processos, ao invés de talvez revelar uma fé verdadeira de quem está ansiando com Deus, revela outra coisa diferente. Revela a fraqueza de uma vida que cotidianamente não está aos pés do Senhor como deveria. E que precisa demais da conta das atividades presenciais, porque senão o esfriamento da fé é inevitável, a fé vai morrer. Ou pelas dificuldades de lidar com as questões, com os conflitos pessoais, conjugais, no lar. E aí ficamos naquela dependência absurda e esquisita de termos algo assim, porque senão nós não damos conta de resolver algumas questões que nós deveríamos resolver
ainda que a igreja também devesse funcionar da maneira como hoje nós começamos a retomar. É uma reflexão. Eu fiz muitas reflexões na quarentena, tá? Então se preparem, porque aos poucos eu vou compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus foi falando ao meu coração, mas que Deus certamente foi falando ao coração de vocês também. E digo isso, irmãos, porque nesse processo nós somos transformados, eu fui transformado, de várias maneiras. Eu fui pensando em coisas que talvez eu não tivesse pensado antes. De alguma forma, Deus vai nos ensinando as coisas em meio às dificuldades. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o salmista, para encaminhar outras questões importantes aqui na nossa mensagem. O salmista enfrentava sérios problemas. Um deles, ele estava distante do templo. Nós não sabemos exatamente o motivo, mas por alguma razão ele estava distante até da sua terra. Ele não estava em Jerusalém. Você vê que ele faz menção de regiões geográficas aí? Ele faz menções da geografia, que era muito familiar a ele, né? E dos momentos e das circunstâncias em que ele estava com o povo de Deus, mas agora, por alguma razão, não. Naquele momento, por alguma razão, ele não podia participar com os seus irmãos, como ele já tinha feito outras tantas vezes, do culto público comunitário. Esse que nós estamos fazendo agora, de uma forma diferente. Mas o salmista não podia ir ao templo, subir com as tribos de Israel. E nós podemos ver alguns versículos aqui, o verso 2. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vejam, é uma pergunta, ele não tem resposta para isso. Quando eu poderei estar de novo ali? Verso 4, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Nós ainda estamos com alguns anseios positivos, nobres no nosso coração, justos, legítimos, né? Um dos anseios é tirar a máscara. Um dia a gente vai tirar a máscara para cantar melhor, porque ela cria dificuldades para nós, né? Um dia nós vamos poder nos abraçar de novo e nos cumprimentar dignamente, de uma forma mais afetiva. Hoje se fala no novo normal, mas esse novo normal, para mim, é temporário. Eu vou respeitar quem quiser esse novo normal dali para frente, mas eu não vou aderir a ele. Particularmente. Não por vontade minha. Não. É um momento. Respeitar o momento, passar por esse momento de angústia, de tristeza, esse momento atípico, difícil, delicado. E depois a gente vai retomar tudo normalmente. Pelo menos é a minha expectativa, não sei qual é a sua. Mas as expectativas, elas são importantes, não é? Elas nos mantêm firmes e determinados a alcançar os alvos. A expectativa do salmista qual era? Quando eu irei de novo? Um dia eu vou de novo estar com o povo de Deus. Espera em Deus. Essa é a expectativa. Espera em Deus, ó minha alma. Eu tenho esperança. Eu tenho expectativa. Eu tenho um desejo profundo de superar essas coisas todas. Meus irmãos, estar na casa de Deus, cercado por uma multidão em festa, adorando ao Senhor com alegria, era o que o salmista mais desejava. É sempre doloroso para qualquer um de nós, para qualquer servo de Deus, se ver impossibilitado dessa atividade. É uma atividade dispensada a nós pela graça. Cultuar a Deus é graça. É um privilégio. É um privilégio imenso nós estarmos aqui hoje. Nós cultuarmos ao Senhor, quando em muitos momentos a igreja do Senhor se viu cercada de adversários, perseguida. Ainda assim, isso acontece em muitos países, em muitos lugares do mundo. A igreja do Senhor, os servos do Senhor, não têm a condição de publicamente se reunir. Mas são crentes, e têm vida com Deus, e comunhão com Deus,
Mesmo assim. Recebendo o suporte que é possível. Recebendo os contatos que são possíveis. Recebendo o material de leitura, de devocional, que é possível. Mas são crentes ainda assim. Têm vida com Deus. Apenas vivem em um contexto e às vezes em um país de extrema adversidade. E não escolheram isso. São irmãos pelos quais nós devemos orar. Mas somos privilegiados, repito. Esse salmo foi escrito, como dissemos, pelos filhos de Coré. O Salmo 27, que nós lemos aqui no início, foi escrito por Davi. São escritores diferentes. Mas o que é que nós vemos ali? Similaridades. O desejo de Davi, o anelo de Davi pela presença de Deus, a alegria de poder estar no templo, é a mesma, exatamente a mesma dos filhos de Coré. O templo é símbolo da presença de Deus. E no Antigo Testamento isso fica ainda mais marcante. E Davi, então, no versículo 4 do Salmo 27 que nós lemos, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É isto. Eu posso estar na quarentena, mas o desejo do meu coração qual é? Eu peço ao Senhor uma coisa, que eu possa estar na presença dEle. O desejo do meu coração qual é? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, deseja, suspira a minha alma. Quando eu irei e me verei de novo com o povo de Deus, multidão em festa, celebrando a Deus. Esse é o desejo. É um isolamento, e diante do isolamento, como reagir? Ninguém está enfrentando o isolamento aqui por uma decisão pessoal. Não é? É uma situação que se impõe. Não é verdade? Ninguém está enfrentando o isolamento porque quer. Mas qual é a atitude em meio a isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, irmãos. Qual é a atitude? Eu não escolhi estar no isolamento, mas eu escolho como eu vou reagir diante dessa circunstância. O salmista tinha inimigos por perto, adversários. Veja que situação difícil. Ele estava distante do templo e ele se via cercado de inimigos. Então é a matemática, é a equação pior possível. Distante do templo, distante dos irmãos, mas perto dos inimigos. Oprimido, acossado por homens perversos, que lhe causavam, que lhe criticavam e que zombavam da sua fé, do seu Deus. No verso 3, olha o que ele diz, que essas pessoas diziam continuamente: o teu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? Onde está o nosso Deus, irmãos? E quando as pessoas perguntarem para nós: onde está o Deus de vocês, que faz com que vocês não possam cultuá-lo na igreja, e que faz com que vocês tenham que ficar isolados em casa, ou que faz com que um vírus se espalhe da maneira como esse vírus se espalhou no mundo, ou permite que isso aconteça, onde está o teu Deus? Eu estou reproduzindo perguntas de incrédulos, eu sei que essas não são perguntas que nós fazemos. Era o que o salmista estava dizendo, que os seus inimigos perguntavam para ele. No verso 9, ele afirma que estava sob a opressão dos seus inimigos. No verso 10, ele diz assim: esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? É como, a sensação que ele descreve, é como se os meus ossos estivessem sendo esmagados por eles. Porque na fúria deles, na maldade deles, vendo o meu sofrimento, eles ainda se aproximam de mim para me ridicularizar e para perguntar onde está o meu Deus. Então os meus ossos ficam esmagados. Eu me sinto sufocado.
Quando isso acontece, aí a gente pensa, bom, o salmista tem todos os elementos que muitas pessoas consideram justificáveis para que ele se enfraqueça na fé. Ou para que ele se afaste de Deus. A pressão muito grande. Mas não é isso que acontece, não é, irmãos? E não é isso que nós verificamos aqui. Pelo contrário. É verdade que nós enfrentamos momentos de crise delicados. O próprio salmista passava por um desses momentos. É evidente que nós precisamos ser ajudados. Nós precisamos ajudar uns aos outros, interceder uns pelos outros, fortalecer, edificar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos de união. Os laços que nos unem agora têm que fazer diferença. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas nós não podemos nos esquecer que uma comunhão íntegra com Deus é o que nos mantém firmes em meio aos problemas da vida. E é por isso que o salmista nos dá aqui uma verdadeira aula de como enfrentar dificuldades como essas que nós estamos enfrentando. E ele se mantém inabalável diante dessas dificuldades. Mas vejam, olha que coisa, além das limitações físicas, além da sensação de ser esmagado pelos adversários, de estar próximos a eles, o salmista agora demonstra para nós que ele estava profundamente triste, abatido. A sua alma estava triste, ele estava abatido. Mas pastor, crente pode ficar assim? Crente pode ficar abatido? Crente pode ficar triste? Crente pode chorar? É só ler a Bíblia para ver, irmãos. É só ler os Salmos de Lamento. É só conhecer a história, a biografia dos homens de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Os mais firmes. Claro que sim. Quantas angústias, quantas preocupações podem vir à nossa alma. Essas coisas podem acontecer. Os momentos de crise virão de qualquer maneira. De qualquer maneira. Mas isso não quer dizer que estas coisas tenham o condão de nos afastar de Deus. Você pode estar triste e próximo de Deus ao mesmo tempo. Você pode estar chorando e se derramando a sua alma diante de Deus. Essas coisas não são incompatíveis. Essa é uma lógica de falsas teologias. O crente não passa a vida inteira sorrindo e se alegrando com tudo que acontece com ele. Às vezes ele sai andando e chorando enquanto semeia, para depois voltar com júbilo, recolhendo seus feixes. Semear é difícil. Trabalhar é difícil. Depois, quando a gente vai ver os resultados do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa semeadura, aí nós podemos nos alegrar. Às vezes a gente vai adiar o sorriso, a alegria. Mas no momento certo, tudo volta ao seu lugar. Verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Dia e noite. Verso 6, eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Por 3 vezes, no verso 5, no verso 12 do Salmo 42, e se você olhar também o verso 5 do Salmo 43, porque o Salmo 42 e o Salmo 43 são um salmo só. Eu não li o Salmo 43, mas o Salmo 43, ele é parte do Salmo 42.
Eles formam um único salmo. E nesses momentos o salmista indaga: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esses versos já são suficientes para demonstrar, irmãos, que o escritor estava bem entristecido, não é? Mas não é para menos. Ele não tinha comunhão com Deus? Tinha. Mas ele estava triste? Estava. Até pelo fato de que ele não poderia vivenciar plenamente aquela comunhão com Deus relacionada à comunhão com o povo de Deus. Então isso traz tristeza. Eu não vou dizer para os irmãos que o momento da quarentena não me deixou triste algumas vezes. Provavelmente vocês ficaram tristes algumas vezes. Não apenas pelas lutas pessoais, mas pelo fato de nós ficarmos limitados em atividades que são muito prazerosas para nós. E pelo fato até mesmo de termos que suspender as nossas atividades. Mas foi de uma tristeza enorme no dia que nós, como conselho, decidimos suspender as nossas atividades no domingo pela manhã, após a escola dominical, daquele dia de 15 de março de 2020, que é uma data que eu não esqueço mais também. Né? 2020, que é o ano que vai ficar marcado por essa situação toda. Ninguém vai esquecer desse ano, né? Em função disso. Aliás, esse ano eu não vou esquecer por várias razões. Porque ele já começou difícil para mim. Né? Os irmãos estão me vendo de pé depois de um tempo de recuperação. E aí a gente vai seguindo, não é? E aparece uma pandemia na frente e a gente tem que interromper as nossas atividades. Quando entardeceu, quando ficou noitinha e eu não via os irmãos chegando, não tinha movimento, nem carro, o templo vazio, né? A gente fica com aquela sensação de tristeza. E aí nos resta orar a Deus, para que Ele nos proporcione outros momentos de alegria, como hoje. Então, irmãos, é isto. Observem que o salmista estava, entretanto, esperançoso. Não é? Você, como crente, pode estar triste e esperançoso. Você, como crente, pode estar abatido e confiante em Deus. Não são coisas que se excluem. Ele diz ele demonstra isso, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quer dizer, apesar de todos os problemas que enfrentava, o salmista jamais perdeu a fé, a esperança, e por um motivo muito simples. A sua esperança não estava em si mesmo, nem nas circunstâncias. A sua esperança estava em Deus. Ele sabia o Deus que ele cria. Ele reconhecia a soberania e o controle que Deus tem da história e dos homens. E tendo esse entendimento, ele repreende a si mesmo. Por que, minha alma, você se encontra tão abatida? Por que tanta perturbação? Olhe para Deus. Ele exorta a si próprio. Olhe para Deus. Eu ainda o louvarei. No verso 8 ele diz que apesar de todos esses problemas que o cercam, o Senhor lhe concede a sua misericórdia. No verso 9 ele chama Deus de minha rocha. Não é? No verso 2 do Salmo 43, que nós não lemos, ele diz que Deus é a sua fortaleza. Que ele não tinha por que se lamentar diante dos inimigos. E por fim, no verso 4 do Salmo 43 também, ele diz: então irei ao altar de Deus que é a minha alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ele tinha esperança de poder voltar ao templo, de poder louvar a Deus como outrora, de modo que as suas palavras não eram só palavras de tristeza, mas eram palavras de fé e de expectativa, doce expectativa. Ele não apresentava a Deus apenas as suas dificuldades, irmãos, observem, mas reconhecendo a sua fraqueza, ele exorta a si mesmo a confiar mais plenamente no Senhor. Então o que é que nós devemos dizer para o nosso coração, para a nossa alma? Confie em Deus, espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Por que nós estamos talvez tão perturbados, tão inquietos? Calma! Eu vou dizer para minha alma: sossega, descansa, confia.
Em Deus. Meus irmãos, ele não apenas apresenta problemas, mas ele apresenta o seu desejo diante de Deus, ele faz a sua oração e ele declara a sua esperança, a sua expectativa. O salmista jamais perdeu a sua esperança em Deus. Ele conhecia o seu Deus. Esse sentimento de confiança é fortalecido quando há comunhão verdadeira no Senhor. E eu quero desafiar os irmãos a isso. As nossas dificuldades vão perdurar por mais um tempo. Cultive comunhão com Deus. Continue esperando e confiando nele. Não permita que a sua fé se abale diante das circunstâncias. Seja diligente para guardar o seu momento devocional. Promova o culto no seu lar. Reúna filhos, esposas e faça isso. Faça isso. Porque nós estamos sem atividades presenciais na igreja. Mas nós podemos fazer cultos presenciais na casa. E nós podemos continuar mantendo a nossa comunhão e o nosso foco e a nossa concentração em Deus e no que Deus está fazendo. Porque as coisas não giram em torno de nós. Deus tem um plano para as nações, para o mundo. Ele está realizando o seu plano. Vamos ver o que Deus está fazendo, vamos confiar nele. Ok, meus irmãos? Que o Senhor assim então nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Stop.